Com eles, tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos e aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde-doença é sempre o amor expresso no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos por todos aos membros do clã. Com o suceder do tempo, optei viver com a sua ingenuidade, assimilando os seus costumes e as suas habilidades. A existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições e receber o tributo do respeito e do afeto dos seus sentimentos puros. A desencarnação, de maneira nenhuma, afastou-me de sua convivência. E agora, quando a desolação e a tragédia assolam entre aqueles que muito lhes devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio, em nome da gratidão. Calou-se por um pouco e, emocionado, concluiu: Sou o vosso irmão Charles White, de origem inglesa, que exercera a medicina convencional. Encontramo-nos em vossa colônia, realizando um estágio, para o qual trouxemos diversos amigos, que vestiram a indumentária de diferentes nacionalidades, a fim de treinarmos técnicas de socorro especial com os vossos guias e podermos aplicá-las em nossa área de atendimento, conforme logo mais teremos oportunidade de o fazer. Indispensável que conheçais aqueles que os quais convivereis por um mês em atividade de amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda no amado planeta terrestre. Sede bem-vindos à vossa caravana. Silvio, eu vou fazer aqui um comentário bem breve nessa parte que eu achei interessante quando ele fala assim, né? Encontramo-nos em vossa colônia realizando um estágio, para o qual trouxemos diversos amigos que vestiram a indumentária de diversas nacionalidades. Aí essa parte que eu achei interessante. A fim de treinarmos técnicas de socorro especial com os vossos guias e podermos aplicá-las em nossa área de atendimento. É bonito isso porque a gente vê que existe em cada local, eles desenvolvem técnicas, né? Então a gente acha que está tudo unificado nos planos acima. Cada vez ocorre uma unificação maior, mas ali ainda está todo esse processo de aprendizado, aonde eles vão para outro local e ali aprendem técnicas para trazer, né, para sua colônia e começar a incluir. E eu achei isso muito interessante. Aí eu me lembrei de um caso que o Tavinho contou, que o Gustavo Henrique contou sobre o mentomagnetismo. Teve uma das suas visitas, né, em desdobramento lúcido, que o mentor falou assim: olha, a gente vai conhecer um local. E aí eles foram para uma cidade que era uma cidade de estudos, uma cidade de laboratório. E aí ele falou assim: ó, foi aqui que surgiu toda essa área do mentomagnetismo. Então, a gente vê que acontece isso, né? Determinados locais eles vão criando algumas estruturas devido aos seus estudos, entendendo os corpos energéticos, e aí isso vai sendo passado para outras colônias, dão cursos e outros vão para outros locais, alguns fora do planeta, e ali adquirem novas informações que trazem para o planeta. Então é o que acontece aqui no plano espiritual também acontece, só que isso também acontece entre planos, né? Então às vezes ele vai para um plano acima, obtém informações e volta para mostrar que o caminho da evolução a gente ainda tem muito a aprender durante, ó, aí daqui para frente ainda muito, né?
Né, e você me chamou a atenção para um ponto assim que eu não tinha me tocado, né? É que aqui se tem muita ideia, né, de que depois de desencarnar é mais ou menos tudo a mesma coisa, né? E, e funciona, e a coisa funciona, como você chamou a atenção, que tem diferenças, como aqui tem países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos, claro que os propósitos são totalmente diferentes, né? Mas lá também tem colônias mais especializadas em determinado assunto, outras em determinada tipo de tratamento, outro de tecnológico, né, para o mundo espiritual, né, que não é aquela visão plácida, né, de tudo igual, tá todo mundo no mesmo lugar, na mesma vibe, sobre as mesmas condições, né? Yvon, logo depois, apresentou-nos jovem espírito na feminilidade, que servia de auxiliar de enfermagem ao Esculápio e mais dois outros dedicados, servidores que se radicaram anteriormente nas Filipinas. Aqui só uma dúvida. O jovem espírito na feminilidade é que era uma mulher muito nova ou era um espírito que estava começando a experiência no sexo feminino? Eu acho que aqui era um. Essa é uma. Não dá pra gente saber, né? É Mas porque a forma que ele escreve é, dá uma. dá um duplo sentido aqui. É, eu entendi que ela tava só com a forma perispiritual jovem, que algumas pessoas gostam de se apresentar jovem, e que estava se apresentando como uma mulher, né, como uma moça. Mas pode ser esse outro ponto, eu não tinha nem pensado nesse aspecto, Silvio. Pode ser. Porque se a gente traz, né, as nossas lembranças, né, um espírito que é muito preso, digamos assim, ao lado masculino ou feminino do gênero, ele vai tender a vir naquele gênero várias encarnações seguidas, né? E pode demorar a começar a experimentar experiências no outro lado, né? É, eu acho que isso acontece. E acaba que ele vai ficando em, em determinado gênero, né? Então vem muito como masculino. E aí, no plano espiritual, quando ele desencarna, para ele é mais fácil se apresentar daquela forma, né? Então acho que isso acontece mesmo. Quando ele começa a vivenciar, por exemplo, passa um tempo e vai reencarnar como uma mulher. Então, no plano espiritual deve ter esse, né, qual é a forma que ele se sente mais com mais tranquilidade para se apresentar, né? Eu, é interessante isso, né? A gente não vê muito esses comentários nesse aspecto do, do mundo espiritual, mas eu acho que deve acontecer mesmo isso. É porque senão é mais assim, uma palavra que é tão em moda, né? Distonia mental, né? É mais uma coisa para o espírito lidar quando encarnado, né? Que é de repente um incômodo de não se sentir fazendo parte daquilo que ele vê no espelho, né? Sei lá, isso é complexo. Mas até hoje eu só vi, acho que Divaldo falando da sexualidade em termos de gênero, né? Eu não lembro de ter visto nenhum outro escritor espírita falando sobre esse tema. Também não. O Divaldo foi através da Joana de Ângeles? Não lembro. Posso até procurar, mas não lembro. Mas ele fala, inclusive, diretamente sobre os nuances espirituais da homossexualidade, né? Mas não me lembro. Mas acho que tem a ver com Joana de Ângeles, sim. Que é bem psicológica, É, né? exatamente. Não, mas isso é uma questão para a gente levar para os sábios do lado de lá.
Yvonne, que logo depois, de imediato, estabelecemos laços de simpatia e amizade, desde que estaríamos juntos a partir daquele momento, abraçando as responsabilidades do bem. Nosso empreendimento, explicou-nos o Dr. Charles, está dividido em duas fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais. Depois de expor o projeto em que nos encontrávamos comprometidos, liberou-nos, estabelecendo às 18 horas como ocasião de ser realizada a viagem ao planeta amado. A curiosidade espicaçava-me a mente, convidando a magnitude do labor, considerando a magnitude do labor desenhado, especialmente em razão da convivência que teríamos com espíritos de culturas diferentes e hábitos com os quais não me encontrava familiarizado. Isso achei assim interessante, né? O não saber, ele se preocupar em não saber lidar, né, no atendimento a esses espíritos atingidos por essa catástrofe, por questões culturais na Terra, né? E isso eu achei engraçado. Se realmente se levariam a diferença, né, no lidar com a situação. Eu acho que em algumas situações até acontece. Uma vez eu li um caso de um desencarne, e aí no mundo espiritual, o espírito era tão católico que ele queria ter a extremunção de um padre para facilitar assim, para ele fazer a passagem tranquilo, né? Porque ele tinha aquela ideia. E o que acontece? Então ele se segurava com uma força, querendo que ainda acontecesse alguma coisa, que aparecesse um padre ali para fazer a extremunção e ele se tranquilizar e poder fazer a passagem. Aí os espíritos, o que acontece? Tinha um que ele já teve vivências de padre. Então ele se ideoplastizou como um padre, né? Então, como o espírito já estava ali quase para desencarnar, então ele já estava com visão do plano espiritual sem entender de direito o que acontece. Aí ele se apresentou como um padre, fez a extremunção. Aí o espírito se tranquilizou e aí facilitou o desenlace dele. Então, acho que acontece esse aspecto cultural para facilitar também o desenlace, porque aí o espírito ele pode auxiliar o processo, sabe? Então, eu não sei se lá, né, ali foi nas Filipinas, né? Então, nas Uhum. Filipinas, eu acho que é mais católico, deve ter alguma coisa assim. Mas, por exemplo, os locais do budismo tibetano, eles também dão muita importância na passagem, como é que vai ser feita a passagem. Então, acho que pode acontecer né, em alguns casos, principalmente quando está mais presa a matéria, alguns aspectos culturais para auxiliar esse processo, né? Então é só uma, uma hipótese dessa ideia. Uhum. Os amigos filipinos logo se permitiram identificar. O mais idoso informou-nos haver sido sacerdote católico numa das muitas ilhas e chamava-se Marcos. Desculpa. Havia se dedicado ao ministério da fé religiosa e à educação infantil, havendo desencarnado nos idos do ano de 1954, aos 70 anos de idade. O outro, mais jovem e sorridente, vestia-se de maneira própria do seu povo e logo se desvelou, elucidando que pertencia à religião muçulmana e era conhecido como Abdul Severin, que desencarnara vitimado por febre palustre aos 40 anos de idade. A caravana, portanto,
se constituía de membros de variada formação espiritual, que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige soberano no universo, como uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se de essência divina. Aqui na composição da comitiva, ele dá exatamente a preocupação, né, que você explicou, né, Ismael? De acordo com o que os espíritos vivenciaram encarnados, né, para eles terem, de repente, uma sensação de mais conforto e acolhimento, né, no momento do desencarne. Né? Tinha o católico, o ex-padre, tinha o muçulmano. A caravana, portanto, se constituía de membros de variada formação espiritual, que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige soberano no universo como uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se ser de essência divina. Por sua vez, Oscar expôs a sua formação judaica, e nós, outro, referimos-nos à doação do comportamento espírita. De maneira comovedora, demos-nos conta de pertencermos à mesma grei, conforme assinalou Yvon, jovialmente, o bem imarcessível. Nossos diálogos prolongaram-se enquanto o Dr. Charles e sua auxiliar, Ana, de formação anglicana, providenciavam os equipamentos necessários à primeira fase das próximas atividades. O padre Marcos, que conhecia a região que visitaríamos, esclareceu-nos que o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrente do epicentro da catástrofe. É interessante, né? Aqui é uma citação a um campo de acolhimento que foi feito já preparando para essa região de catástrofe que iria acontecer. Quando ele fala aqui, construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrentes do epicentro da catástrofe. E algo que os espíritos estão acontecendo que está ocorrendo essas construções em vários locais, em vários planos, nos planos mais densos, para estar colhendo, para estar tratando, para estar transferindo espíritos para outros locais. Então, é algo que isso está acontecendo na transição em grande escala. Essa caravana, né, que é uma caravana, né, que eles montaram para... Eles têm um mesmo nível, né, de evolução, é isso? Eles têm um nível, assim... Tem os que vão aprender, que estão levando, mas tem uns poucos mais evoluídos, que é os que vão ensinar, no caso, né? Que estão lá. Mas é bem interessante, né? Assim, é como se fosse uma escola, né? Não, vamos ali que você vai aprender, que você vai... Mas esses que vão aprender também tem que ter um nível melhorzinho, mais elevado, né? Não sei se eles têm assim um nível evolutivo tão assim uniforme. Eu acho que eles têm assim o mesmo sentimento de serviço, mas assim a evolução de cada um, conhecimento de cada um, acho que não fica muito claro, não. Pelo menos eu não percebi isso. Eu acho que o que eles têm é a mesma vontade de servir, de prestar ajuda. E um ponto que você colocou, Gláucia, que eu acho interessante é essa parte que você falou, né, que uns vão para aprender, outros vão para ensinar. Pelo que a gente lê dessas experiências no mundo espiritual, uma coisa que a gente percebe que o aprendizado e a prática, elas caminham
sempre juntas, sabe? Então, a pessoa está fazendo o curso, mas ao mesmo tempo já vai depois colocar em prática. Então, o processo da doação, do serviço, é muito atrelado, né, o estudo e a prática, o aprendizado e a prática, né? Tipo aqui essa nossa atividade de radiação, né, que a gente faz um estudo e depois ainda faz uma prática de radiação, de acoplamento com o mundo maior para duas energias, e parece que lá tem muito isso, sabe? Ou se tem um local que é mais de estudo, mas as informações são todas compartilhadas. Então é sempre um processo de doação e de serviço junto com a questão do aprendizado. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência, que a todos nos albergaria logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos. Curiosamente, ampliou os esclarecimentos, informando que os ocidentais em férias, que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhe pesavam na economia moral. E isso eu achei interessante. Eles estavam encarnados em outro lugar, né, com cultura diferente, mas por comprometimentos passados, eles tinham ligações com aquele povo. Então, para aproveitar esse desencarne coletivo, né, foi de alguma forma traçado um rumo, né, para eles se reencontrarem nesse momento da tragédia, né? E a gente vai tendo um vislumbre de uma organização que é muito grande, né? Se pensar todas as pessoas que participaram, os estrangeiros que de alguma forma foram atraídos ali por aspectos kármicos, aquele local, aquele povo, é de uma organização aí, de uma logística que é muito além do que a gente pode imaginar, mas também nos leva essa ideia da justiça divina, né? Que ninguém passa pelo que não tem que passar. Que a gente ainda está assimilando essa ideia, fala assim, não, mas será? Acho que isso pode ter sido por acaso. Mas não, né? Dentro da lei divina que é perfeita, tudo tem o seu motivo e que tem que e que a pessoa ela tem que passar. É difícil aceitar em muitas situações, mas se for olhar lá dentro da lei divina, é algo mais ou menos assim mesmo, sabe? E que eu achei interessante, me chamou a atenção, porque isso dá para nos remetermos àquela discussão, né, do livre-arbítrio, né? Ninguém ali foi empurrado, foi obrigado a viajar para aquele local, mas como a espiritualidade busca, né, junto com o teu poder de decidir, mais ou menos conduzir para que você decida, né, com sua liberdade, para chegar onde você tem que chegar de fato, né? É interessante, né? É atraído mesmo. A pessoa, ela segue o livre-arbítrio, mas é uma coisa que atrai ela, que ela segue o caminho como dentro do livre-arbítrio, mas lá no fundo há uma força atraindo a realizar estar naquele local. Isso é muito profundo, isso é muito profundo. Você pode escolher seu caminho, mas será que não é bom você vir por aqui? Então, gente, vamos nos preparar para a nossa vibração. Só Oi. cortando. Então, você está dizendo que parte da intuição também entra no livre-arbítrio, porque às vezes você tem a intuição de fazer ou não fazer uma determinada coisa, e isso vai influenciar na tua vontade ou no teu. Não sei. É A assim, intuição
é parte do livre-arbítrio. Eu entendo assim, não é que a intuição faça parte do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como o próprio nome diz, né, livre-arbítrio é você ter a liberdade de fazer a sua escolha. Eu acho que a intuição faz parte de uma coisa mais complexa, que envolve o livre-arbítrio. E aquela história que eu vivo repetindo aqui da teoria do risco do Caibart-Schutel. Você não simplesmente decide, você tem o poder de decisão, mas tem outras coisas que influenciam essa decisão, ou buscam influenciar, pelo menos, que é o determinismo, que é a influência através da intuição, e outras, talvez, que a gente nem conheça ainda. Esse é o meu ponto de vista, né? Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar ou diferente. Ok.